Nosso trabalho é sobre a composição centesimal, perda de peso e maciez de lombos suínos, por meio de diferentes tratamentos de congelamento e descongelamento. Nosso grupo é Amanda, Letícia, Juliana, Mariana, Nayara e Rosilene. Eu sou a Amanda. A carne possui elevados teores nutritivos e atributos sensoriais. Ela possui grande quantidade de proteínas, ferro e vitaminas do complexo B. O valor nutritivo pode ser alterado durante etapas de congelamento, descongelamento e cortes. Durante o corte da carne, há uma diminuição da superfície de contato, fazendo com que ocorra a perda de água. Essa perda de água deve ser revertida em algum processo, porque pode ocasionar crescimento de micro-organismos e descaracterização nutricional e sensorial. O congelamento é um método de conservação que utiliza temperaturas mais baixas que as de refrigeração. Tem como objetivo inibir o crescimento de micro-organismos e retardar processos metabólicos. E no congelamento, dois métodos são utilizados, o congelamento lento e o congelamento rápido. O congelamento lento consiste em diminuir gradativamente a temperatura. Nele ocorre a formação de grandes cristais de gelo. Esses grandes cristais de gelo acabam rompendo as fibras do alimento e descaracterizando ele mesmo. E no congelamento rápido, há um brusco abaixamento da temperatura, ocorrendo a formação de pequenos cristais de gelo. Como o abaixamento da temperatura é bem brusco, os cristais de gelo são pequenos e não destroem o alimento. O descongelamento deve ser feito lentamente em temperaturas de refrigeração. Ele deve ser feito lentamente para que não ocorra crescimento de micro-organismos, aumento da quantidade de extrato, rancificação e perda de nutrientes. E para ter uma carne com alto sabor e suculência, a regra é um congelamento rápido e um descongelamento lento. E as perdas por esse processo resultam em redução de peso e perda de nutrientes. E essas perdas são sentidas em unidade de alimentação e nutrição. Essa unidade é um local que desempenha atividades relacionadas à alimentação e nutrição, como o fornecimento de refeições. Ou seja, essas unidades elas fornecem refeições com alto valor nutritivo e alto valor sensorial. E a qualidade dessas unidades é expressa por porções de alta qualidade sensorial e valor nutritivo. A cor, o sabor, a maciez e a suculência influenciam a aceitação dos consumidores. No caso da carne, os fatores que mais influenciam é a maciez e a suculência. E a capacidade de retenção da água é uma das propriedades funcionais das proteínas musculares. E ela influencia o valor econômico e nutricional, porque se ocorrer uma diminuição dessa capacidade, pode ocorrer prejuízo durante o transporte, a comercialização e o armazenamento. Meu nome é Rosilene e vou falar sobre a capacidade de retenção da água. A capacidade de retenção da água é uma característica fundamental para a qualidade da carne e é definido como sendo a propriedade que a carne tem de reter e perder água durante o processo, como corte, aquecimento, entre outros. Existem três fatores que influenciam na capacidade de retenção da água: pH, estado de contração das miofibrilares e desnaturação das proteínas. O pH. A variação do pH influencia devido ao fato de que quando está próximo do ponto isoelétrico, os balanços de cargas positivas e negativas podem se igualar. Isso faz com que seja neutralizada as cargas das proteínas e impede a ligação com a água. Já para os pH mais distantes, ocorre o contrário. O estado de contração das miofibrilares age sobre a capacidade de retenção da água, pois quando mais estiver contraído o sarcômero, menor é a disponibilidade de espaço do sítio de ligação para acomodar as moléculas de água, devido à formação dos complexos da actomiosina. A desnaturação de proteína pelo calor ou pelo frio acontece durante o armazenamento ou o congelamento. Isso altera os espaços intrafibrilares do músculo, provocando a diminuição na capacidade de retenção de água de carne. Além disso, a desnaturação é responsável por mudança na estrutura e cargas das proteínas,
causando assim a redução da capacidade da carne reter água. Meu nome é Mariana, eu vou falar sobre materiais e métodos utilizados neste artigo. Foram selecionados 6 músculos extraídos da carcaça direita de 6 suínos, machos castrados de 5 meses de idade. Esses músculos foram cortados em aproximadamente 100 gramas, foram cortados em bifes de aproximadamente 100 gramas e 1 centímetro de espessura. E o tratamento das amostras foi utilizado 2 tempos de armazenagem, de 15 e de 60 dias. Foi utilizada também uma amostra controle, que não passou pelo congelamento. E as amostras que passaram por esse tempo de armazenagem e congelamento foram a temperatura de menos 18 graus Celsius. As temperaturas que foram utilizadas para este artigo, no caso o método, foi de 7 graus Celsius para o descongelamento em câmara frigorífica e 25 graus Celsius a temperatura ambiente. Os bifes descongelados a temperatura ambiente permaneceu por 4 horas até apresentar uma temperatura interna de 20 graus Celsius. E no descongelamento efetuado em câmara frigorífica, nas porções de carne permaneceram por 6 horas a 7 graus Celsius. E foram grelhados após o descongelamento, né? Eles foram grelhados em tempos de cocção de 3 a 5 minutos. Os bifes descongelados, eles passaram por uma salga em que utilizou 1,5 gramas de sal para 30 ml de água, cada um. E todas as análises de composição centesimal foram realizadas nas porções de carne após a imersão em salmoura e após a cocção. E além da composição centesimal também, a de textura também passou por esse processo. E na composição centesimal foi realizada a determinação de umidade em estufas a 105 graus Celsius e foi determinado teores de proteína pelo método de Candial e foi determinado também o teor de lipídios pelo método de Stokes. Foi determinado também o teor de minerais por meio de incineração das amostras a 600 graus Celsius em uma rúcula. A força de cisalhamento, que é a determinação da maciez da carne, quanto maior a força utilizada, mais dura vai ser a textura dessa carne. Utilizou o equipamento texturômetro para realizar essa análise. Nas amostras de temperatura de armazenagem de 15 dias e na de 60 e na amostra controle. As amostras controles, os bifes sem congelamento prévio, grelhados por 5 minutos, foram usados para fazer as comparações. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância de 5% de probabilidade e, se houve diferença significativa, foi aplicado o teste de Tuck. Meu nome é Nayara e eu vou falar um pouco sobre o estado de instruções. Nessa tabela 1, pode-se observar a análise de variância através de vários tratamentos, como descongelamento, congelamento, controle fatorial, tratamento e resíduo. Entre as variâncias analisadas foram analisadas a umidade, proteína, lipídio, minerais e perda de peso total. Entre essas análises feitas, pode-se perceber que o teor de umidade, minerais e perda de peso total, consequentemente, foram os únicos que sofreram diferença entre os tratamentos obtidos. Já que a tabela 2 traz os valores médios de umidade em relação ao tempo de congelamento de 15 e 60 dias, respectivamente, e sobre uma temperatura de 7 e 25 graus Celsius. Observe que um maior tempo de congelamento, no caso de 60 dias, e uma menor temperatura, no caso de 7 graus Celsius, obteve um valor menor com relação às outras temperaturas. Isso se deve ao fato de ter ocasionado a desnaturação proteica. E essa desnaturação proteica pode ter ocasionado a perda de líquidos da carne, no caso de bife, suínos. Já na tabela 3, aparecem os valores médios de minerais. Durante um tempo de armazenamento de 15 dias, sob descongelamento, a 25 graus e um tempo de descongelamento de 7 graus e um tempo de 60 dias de armazenamento, com descongelamento de 25 e 7 graus Celsius.
Observe que entre as médias, a média sobre um tempo de armazenamento maior de 60 dias obteve um valor maior, de 5,58. Isso se deve que durante a dessaturação proteica que aconteceu, pode ter ocasionado a perda de alguns nutrientes na água, como no caso PEP, por isso esse valor mais alto. Meu nome é Juliana. Aqui na tabela 4, pode-se observar que as médias das perdas de peso da carne suína diferem entre si estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de F. Na utilização da temperatura de 25 graus Celsius para o descongelamento, ocasionou uma maior perda de peso do que na temperatura de 7 graus Celsius, como pode-se observar aqui na tabela. Isso pode acontecer devido às amostras não conseguirem preservar a sua capacidade de retenção da água devido à recristalização. Na tabela 5, mostra que os teores de proteínas e lipídios em diferentes tratamentos térmicos não foram alterados. Então, as médias nos mostram que o teor de proteínas e lipídios não diferiram entre si estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade do teste F. Segundo os dados da literatura, quanto mais tempo a carne for submetida a um intervalo de temperatura de 70 a 80 graus Celsius, maior será o efeito de endurecimento miofibrilar. Aqui na tabela 6, os valores médios das forças de cesariamento na porção da carne, submetidas a diferentes tempos de subcongelamento e temperaturas de descongelamento, não diferiram entre si estatisticamente. Então, pode-se concluir que o tempo de cocção de 3 minutos e 5 minutos não afetaram a força de cesariamento na carne. Isso pode ter ocorrido devido aos bifes utilizados no experimento terem permanecido em um rápido intervalo de temperaturas entre 73,6 graus Celsius a 75,05 graus Celsius. Portanto, isso não teve efeito significativo no endurecimento da aconiosina. Eu sou a Letícia e eu vou estar falando sobre as conclusões desse artigo. Bem, do ponto de vista econômico, o descongelamento feito a temperatura ambiente, ele ocasiona uma maior perda de resultado. Isso diminui o rendimento de peso. Como na maioria das vezes as porções de carne têm o seu preço atribuído com base no peso, isso consequentemente traz uma perda de lucratividade. Descongelamentos feitos a temperatura mais baixa, geralmente ocasionam menores perdas de peso e, portanto, são mais lucrativos. De acordo com os resultados referentes à força de cesariamento, os diferentes tempos de armazenamento sob congelamento e descongelamento em variadas temperaturas não alteraram significativamente a maciez da carne suína. Os diversos tratamentos não afetaram significativamente